Aqui no Brasil, a defesa do presidente Michel Temer desistiu de pedir a suspensão do inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. A perícia contratada pela defesa afirmou que a gravação não vale como prova porque foi manipulada e classificou a Procuradoria-Geral da República como ingênua. Por volta das 10 da manhã, o presidente Michel Temer saiu do Palácio do Jaburu rumo ao Planalto para uma reunião com os ministros da Casa Civil, Fazenda e Planejamento. Em seguida, com deputados aliados. O presidente acertou que o governo vai se dedicar a retomar as votações no Congresso, enquanto seus advogados agem na Justiça. O próprio Temer trata pessoalmente de enfrentar a batalha da opinião pública. Ao jornal Folha de São Paulo, declarou: "Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio, é uma declaração de culpa." Quanto ao deputado Rocha Loures, implicado nas denúncias e flagrado transportando mala com R$500 mil, Temer declara que tem com ele uma relação institucional e nega que se sinta traído por Loures. "Não vou dizer isso porque ele é um homem, coitado, de boa índole", declara Temer. Mas a reação não reverteu a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, que mantém a decisão de apresentar um pedido de impeachment contra Temer ainda esta semana. Qualquer solução que esteja fora dos termos da Constituição e que traga ruptura constitucional, ela não terá apoio da OAB. O governo também agiu hoje para ganhar tempo e optou por desistir de um recurso apresentado aqui no Supremo que pedia a suspensão das investigações contra Temer. O tribunal chegou a marcar o julgamento deste recurso para quarta-feira. Vários partidos aliados passaram então a dizer que aguardariam a posição do STF para decidir se romperiam com o governo. No meio da tarde, o próprio Supremo informou que o julgamento não seria na quarta, já que o relator Edson Fachin quer o resultado da perícia da Polícia Federal na gravação. Há suspeita de que o material tenha sido editado em vários pontos. No início da noite, advogados do presidente Temer apresentaram as conclusões de uma perícia encomendada pela defesa. O perito contratado foi Ricardo Molina. Ele sustenta que a gravação apresenta falhas que são indícios de edição em dezenas de pontos, que ela não é autêntica nem pode ser usada como prova. A gravação pode ser considerada autêntica? Tecnicamente, não. Essa resposta pode ser dada taxativamente. Não pode ser considerada autêntica. É uma prova tecnicamente ruim. E se é tecnicamente ruim, ela tem que ser descartada. Você não destaca parte de uma prova. Ou a prova é válida ou ela não é válida. Eu não posso dizer essa frase ou esse trecho. Isso não dá para se fazer. O direito não aceita isso. Desde a divulgação do áudio da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente Temer, surgiram muitas dúvidas sobre a autenticidade da gravação. A Procuradoria-Geral da República defende que a conversa é válida e não foi alterada. O Jornal da Record ouviu peritos para saber a opinião deles sobre a gravação. A qualidade de som ruim e os constantes ruídos na gravação da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer chamaram a atenção. Eu mais ou menos dei conta de fazer até agora. No dia seguinte à divulgação, alguns jornais solicitaram a análise da gravação a especialistas. Os peritos constataram que o áudio da conversa pode ter sido editado, porque há dezenas do que eles chamam de pontos cegos na gravação, mas não concluíram se houve adulteração do conteúdo. A Associação Nacional dos Peritos Federais criticou a Procuradoria da República. Disse ser inaceitável que, tendo à disposição os melhores especialistas forenses do país, não tenha solicitado a análise técnica do material. Diante da repercussão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que as gravações sejam submetidas à perícia o mais rápido possível. A defesa do presidente Temer encaminhou à Polícia Federal, que fará a perícia, 15 perguntas. Entre elas, se é possível identificar a supressão ou adulteração de palavras ou expressões que tenham modificado o sentido real da conversa. A Procuradoria da República, que defende a autenticidade da gravação, também enviou perguntas à Polícia Federal, 16 ao todo, todas parecidas com as da defesa de Temer. O Jornal da Record também ouviu especialistas forenses. Os peritos concordam que a gravação pode sim ter sido editada. Para eles, o material precisa ser analisado
por uma equipe especializada, um trabalho que pode levar até um mês para ser concluído. Ao ouvir o áudio, se percebe que existem momentos de silêncio, momentos em que a linearidade da gravação é perturbada. Não é seguro que se tome qualquer decisão judicial, que o julgador se fundamente nesse material, sem que ele tenha uma razoável certeza se aquele material é autêntico e é íntegro ou não. A revista Época divulgou imagens do gravador usado por Joesley Batista. Ele se parece com um pendrive e foi envolvido em borracha. Para esse perito em engenharia digital, o equipamento foi improvisado e é de baixa qualidade. Ele é um equipamento, a princípio, amador. Então, ele é um equipamento que se destina a ser portátil e ser discreto. Ele não se destina a ser um grande equipamento com grande qualidade de captação de áudio. Ou seja, do ponto de vista de captação, ele é um equipamento amador. A perícia oficial nas gravações será feita pela Polícia Federal no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Os peritos vão analisar conteúdo, fazer comparações com as vozes e verificar se houve edição ou adulteração.